Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro sanciona o auxílio de 65 bilhões de reais a estados e municípios. O trecho da lei que autorizava reajuste salarial a algumas categorias de servidores públicos foi vetado. E você vai ver também. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre a continuidade do inquérito das fake news. Prefeito de São Paulo avisa que não há prazo para a reabertura da cidade e que, para retomarem as atividades, as empresas terão que seguir regras de saúde e higiene. A operação da Polícia Federal investiga se houve fraude na compra de respiradores para hospitais de campanha da Prefeitura do Recife. O governador do Ceará anunciou hoje novidades ao combate à pandemia do novo coronavírus. E uma das principais medidas é a renovação do decreto de isolamento social. Ao mesmo tempo, foi divulgada uma outra determinação para regular um plano de reabertura da economia nos próximos dias. É o que a gente vai conferir agora com o repórter Emerson Tchalian. As novas medidas foram anunciadas hoje pelo governador Camilo Santana em transmissão pelas redes sociais. O governador anunciou, ao lado do secretário de Saúde, que o decreto de isolamento social, que terminaria neste domingo, vai ser renovado e com mais restrição em cidades do interior do estado. São situações epidemiológicas diferentes. Se nós temos queda da ascensão de casos em algum município, em outros municípios nós poderemos estar em ascensão. Também foi divulgada a esperada reabertura das atividades econômicas. Em 1º de junho, começa a fase de transição, uma espécie de teste com liberação de 17 setores, entre eles clínicas e consultórios médicos. A partir do dia 8, as atividades serão reabertas em 4 fases. Escolas e shoppings serão os últimos. A nossa prioridade desde o início é salvar vidas, são as pessoas, né? Então, a gente está apresentando esse plano, vamos iniciar esse plano, mas o resultado dele será fundamental. O compromisso e o comportamento das empresas com seus funcionários e também o comportamento da população. Comerciantes e trabalhadores de Ilhabela, no litoral paulista, vivem um drama. Há mais de 2 meses, turistas e proprietários de imóveis estão proibidos de entrar no município. Na tentativa de mudar esse cenário, a Câmara de Vereadores vai apresentar à Prefeitura um apelo para fazer testagem em massa na população e reabrir a economia. O até breve já dura 72 dias. O vai e vem da balsa, que faz girar a roda financeira da ilha paradisíaca, praticamente parou. A cidade, com cerca de 40 mil habitantes, está entre as 13 mais ricas do país. 70% do orçamento do município vem dos royalties do petróleo. Só no ano passado foram injetados aqui 800 milhões de reais, reflexo do lucro da Petrobras em campos petrolíferos da região. Tanta riqueza contrasta com a realidade nas ruas. Um misto de crise na saúde pública e decisões políticas equivocadas. O resultado dessa combinação assusta quem vive aqui. Lojas fechadas, comércio em declínio, trabalhadores dispensados, comerciantes falidos. De alguma forma tem que ser retomada, né? Essa economia da Ilhabela tem que ser retomada, não pode ser levada desse jeito. Falar, mas a balsa está restringindo e tal. Sim, mas nós vivemos disso, né? Apesar dos royalties, etc. A Ilhabela, o pessoal daqui trabalha, vive disso, vive do turismo. E o turismo parou. São 8 mil empregos diretos gerados pelo comércio. As despesas fixas dos comerciantes que não param, nós temos, embora seja bem reduzida, mas nós temos que pagar a conta de água, a conta de luz. É isso, a maior preocupação nossa são com os nossos funcionários também. E o que estava ruim ficou ainda pior com o decreto da Prefeitura, limitando o acesso ao município pela única via, a balsa. A medida restritiva assinada em março proíbe a travessia de quem não tem autorização do órgão público, deixando de fora 10 mil pessoas
que fizeram o cadastro, mas não tiveram a autorização do município para ir e vir. Outros 11 mil cadastros foram oficializados, sem nenhuma explicação. Ilhabela tem hoje 17 mil residências registradas, 7 mil delas casas de veraneio, proprietários que pagam seus impostos para a mesma prefeitura, mas que perderam o direito de pisar aqui. Se faz tudo, se tomam decisões arbitrárias sem saber do que estão tomando conta. Por que não se faz os testes para saber qual é o número de pessoas, quem são as pessoas que devem ser cuidadas? Se tivesse feito isso no começo, teria economizado o dinheiro dos hospitais. Dona de um imóvel no município, integrante do movimento Somos Ilhabela, responsável por divulgar e promover ações de proteção do arquipélago, e outros 300 moradores tentam há meses um acordo com a prefeitura. Mas até agora, nada. Eles causaram uma segregação entre moradores e proprietários. Porque a grande pergunta é: aonde nós, proprietários, somos diferentes dos moradores? Nós pagamos impostos do mesmo jeito, nós geramos emprego do mesmo jeito e nós fomentamos a economia do mesmo jeito. E o que a prefeitura fez quando fechou a balsa foi simplesmente banir a ilha dos proprietários, tirar o direito de ir e vir, tirar o direito do livre-arbítrio e não computou nós, proprietários, como parte da população. Aqui o exemplo do descaso do poder público com quem trabalha e ajuda a enriquecer o município. Os donos desse hotel, a Beira-Mar, um dos mais frequentados aqui de Ilhabela, tem o estabelecimento simplesmente há 40 anos. Sempre estão por aqui, mas há 2 meses não conseguem entrar em Ilhabela por causa da não permissão da prefeitura. Foram 8 tentativas e em todas elas o casal foi obrigado a voltar para São Paulo. Fernando é irmão do Ronaldo, proprietário. Que coisa, hein, Fernando? Quer dizer, não pode entrar aqui? Para você ver, acho que não existe um protocolo decente de como entrar, porque ele tem casa, tem um negócio há 40 anos, vota aqui e não consegue entrar. Impedido de tocar o próprio hotel, o casal de empresários é obrigado a acompanhar a crise que atingiu os negócios da família do isolamento a 220 quilômetros de distância da ilha que ajudou a construir. Anexamos título de eleitor, IPTU, contrato social do hotel, tudo que era possível. E nós fomos negados por 9 vezes. Ilhabela tem hoje 45 casos confirmados de coronavírus. Uma pessoa está internada. Se para a prefeitura isolar 28 mil moradores que procuram a ilha, principalmente aos finais de semana, é a maneira de conter a doença. Para a Câmara dos Vereadores, essa não é a melhor saída. Uma moção de apelo, assinada por 7 dos 9 vereadores da cidade, determina a testagem rápida do Covid-19 em toda a população de Ilhabela. Um total de 40 mil testes capazes de detectar o vírus em tempo recorde e amenizar a crise que atinge o município. Vai ser dessa forma que a gente vai conseguir passar segurança para a nossa população, para o nosso comércio e para o turista, que isso sempre foi a vocação da nossa cidade. E a condição financeira da cidade de Ilhabela permite fazer esses testes para 40 mil pessoas e monitorar isso. Nas ruas, o teste é apontado como fundamental, principalmente nos idosos, que são os mais vulneráveis à doença fatal. A gente está vivendo sem saber o que é certo, o que é errado, quem faz, quem não faz. Então faça o teste. Especialistas dizem que a testagem em massa, como pretende os vereadores de Ilhabela, vai tornar o município pioneiro na iniciativa de conter o avanço do coronavírus com qualidade e eficiência. E se ela tem recursos financeiros para tanto, é uma experiência ótima de a gente até conhecer num ambiente controlado como o vírus circula na nossa população. O projeto que se apresenta, enxergo como algo extremamente moderno, oportuno e que permitirá que a cidade de Ilhabela, vamos dizer, atravesse essa fase que se apresenta a partir de agora com muito mais segurança.
Em nota, a Prefeitura de Ilhabela comunicou que está auxiliando comerciantes e moradores da ilha. Mais de R$ 1,5 milhão em empréstimos foram liberados aos pequenos empresários e microempreendedores com juros baixos. O trabalhador também está sendo auxiliado com cestas básicas, auxílio aluguel e um salário mínimo mensal pelo período de 3 meses. A Prefeitura afirmou que todos os pacientes com sintomas são testados e que até ontem 922 exames foram realizados no município. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou que a cidade continua em quarentena e com isolamento social, apesar da flexibilização para alguns setores econômicos. A retomada será gradativa e com protocolos aprovados pela Vigilância Sanitária. O plano estadual começa a valer a partir de 1º de junho. Na entrevista coletiva, o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, afirmou que para a reabertura, as empresas vão precisar entregar protocolos que serão avaliados pela vigilância epidemiológica. O primeiro deles, esses setores precisam apresentar para a Prefeitura de São Paulo protocolos de saúde, de higiene, de testagem, regras de autorregulação, regras para fiscalização, política de comunicação destas regras e proteção aos consumidores e funcionários. Setores precisam vir discutir com a Prefeitura de que forma será essa reabertura. Para manter o controle da pandemia, o prefeito anunciou a distribuição de 3 milhões de máscaras e a ampliação da testagem entre profissionais da saúde. Além disso, até domingo, a cidade contará com mais 300 novos leitos. 3 novos hospitais serão inaugurados: Guarapiranga, com 80 leitos de UTI, Brigadeiro, com 20 leitos de UTI e Sorocabana, com 60 leitos de enfermagem. São Paulo foi autorizada pelo governo do estado a flexibilizar a quarentena em alguns setores, mas a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes de Covid-19 era de 92%. A cidade tinha quase 4 contaminações para cada doente do início da pandemia no estado. Em meados de março, a taxa caiu para cerca de 2,5%. O prefeito de São Paulo acredita que até a semana que vem a taxa esteja em 1%. O que significaria que a epidemia estaria controlada. Porém, reiterou que, apesar da flexibilização na capital, a quarentena continua. Mas prefeitos da Grande São Paulo e Baixada Santista querem ser incluídos no plano de flexibilização da quarentena. Um pedido de revisão foi entregue hoje à tarde no Palácio dos Bandeirantes ao governador João Dória. Osasco, por exemplo, é separada apenas por uma rua da capital paulista e não fará parte desta flexibilização. O prefeito da cidade, Rogério Lins, afirma que o município é praticamente uma extensão da capital e que o modelo adotado não vai funcionar. A gente volta agora para o Palácio do Governo com um documento que comprova que a gente atende todos os requisitos, pedindo para que haja uma reclassificação e a região saia da fase 1, vá para a fase 2, ou seja, saindo da zona vermelha e indo para a zona laranja, assim como foi feito na capital. Outros prefeitos da região metropolitana têm argumento parecido. Eles afirmam que o governador deixou de lado critérios científicos, já que os índices de cidades como Guarulhos e Santo André são muito menores que o da capital. Incluir a capital e deixar de fora a cidade de Santo André e a região do ABC, ao meu ver, é um grande absurdo. E é um absurdo porque deixou de fora os critérios científicos. Os índices da nossa cidade são muito melhores do que os da capital. E a gente sabe que isso vai impactar demais a cidade de Guarulhos. Por quê? Cidade de São Paulo aberta, as pessoas vão consumir, as pessoas de Guarulhos vão consumir em São Paulo. Ou seja, enfraquece ainda mais o nosso comércio, acaba enfraquecendo, por consequência, a indústria, os serviços da cidade. Tem novidade na tela da Rede TV, é o Rede TV Plus, que garante muita interação e a chance de ganhar prêmios.
Agora ficou ainda melhor assistir à Rede TV. Você pode participar de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve decidir sobre a continuidade do inquérito que investiga a disseminação e o financiamento de notícias falsas. A operação da Polícia Federal, feita ontem como parte das investigações, foi criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao deixar a residência oficial, o presidente Jair Bolsonaro disse que buscas como as de ontem não vão se repetir. Ontem foi o último dia e eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosos que os outros, que se coloquem no seu devido lugar. Acabou! Me desculpe o desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Nós somos um país livre. E vamos continuar livre. O presidente argumenta que os perfis que foram alvo da operação não divulgam notícia falsa. Apenas são veículos alternativos que veiculam informações que não estão na grande mídia. Segundo Bolsonaro, investigá-los é ir contra a liberdade de expressão. Nós queremos a paz, a harmonia, independência e respeito. Democracia. E democracia acima de tudo. A liberdade de expressão é algo sagrado entre vocês e também entre a mídia alternativa. Nós não podemos ficar apenas tendo à nossa disposição um lado, a mídia tradicional ou a mídia social. Os dois lados vão conviver. Por fim, o presidente pregou que ordens desse tipo não devem ser cumpridas e que é preciso colocar um limite no STF. Nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Pelo menos isso serviu para mostrar ontem. Mas, obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Agora, o plenário do Supremo Tribunal Federal deve decidir se o inquérito das fake news vai continuar. Ainda ontem, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o inquérito seja suspenso até que se decida como o Ministério Público vai participar dessa investigação que vem sendo comandada pelo ministro Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal. O ministro Edson Fachin, que é o relator do pedido de suspensão, encaminhou para o julgamento com urgência no plenário. No entanto, ainda não há uma data definida. Alvos das investigações também questionaram o inquérito. O empresário Luciano Hang entrou com recurso para suspender o processo até que haja uma decisão sobre os questionamentos do procurador-geral. A defesa de Hang pediu ainda que não haja o bloqueio das redes sociais dele, como foi ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes. O procurador Augusto Aras também se manifestou em defesa do presidente Bolsonaro em outro inquérito. Ele se posicionou contra a apreensão do celular do presidente para investigar a acusação de que Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Segundo Aras, os partidos que fizeram o pedido não podem interferir no processo, já que só ele, como procurador, pode pedir diligências. O empresário Otávio Facuri foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão da Polícia Federal. Em vídeo, Facuri afirmou ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro, mas se defendeu das acusações de divulgar notícias falsas em páginas na internet. Agora, eu sempre tive opinião clara e continuo tendo. A minha liberdade de expressão, que está sendo vilipendiada, justamente por quem tem que proteger. O STF é o guardião da Constituição, guardião das garantias individuais e uma delas é a liberdade de expressão. Eu, no meu Twitter, quem quiser ir lá ver, todas as minhas opiniões estão lá. E isso foi colocado pelo seu Alexandre de Moraes como crime. Estou aqui com o meu advogado, então vamos tomar as providências cabíveis contra isso. Mas o mais importante é que eu quero deixar claro que todos vocês que estão aqui ouvindo hoje, todo mundo tem opinião. É que nem torcer para time de futebol, é que nem você ter uma preferência religiosa. Sua opinião é sua, ela é inviolável, ela não pode ser abafada nem criminalizada. E é isso que está acontecendo.
O ministro da Justiça, André Mendonça, pediu ao Supremo Tribunal Federal o fim do inquérito que apura a disseminação de fake news. Além disso, Mendonça entrou com pedido de habeas corpus para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e os demais submetidos ao inquérito não sejam obrigados a depor. O objetivo é garantir a liberdade de expressão, preservar a independência, a harmonia e o respeito entre os poderes, justificou André Mendonça. Vamos agora ao comentário do Boris Casoy. Boa noite. As vivandeiras de sempre e algumas mais recentes e que optaram pelo gosto à violência física e verbal passaram agora a elucubrar a hipótese de um retorno dos militares ao poder. Nesse coro, essa gente tem sido acompanhado por vozes que carregam de há muito visões conspiratórias de todos os matizes que acabam desembocando num regime autoritário. Neste exercício doentio, não faltam os Maria vai com as outras, os provocadores de sempre e os inocentes úteis e inúteis. Um indesejável regime autoritário hoje seria um suicídio de seus próprios criadores. Os que para isso invocam 64 dão uma demonstração de total falta de conhecimento mínimo de nossa história recente. 64 pretendeu ser uma intervenção cirúrgica no quadro da Guerra Fria e de quebra da hierarquia militar, o que ameaçava levar o país a uma catástrofe. Depois, os rumos, você sabe, foram deformados e deu no que deu. No entanto, é bom lembrar que os militares tinham, na época, um projeto de Brasil ligado à Escola Superior de Guerra. Hoje, uma intervenção teria apenas um mero objetivo policialesco e absolutamente antidemocrático, o que não se coaduna com a vocação de nossos militares, voltados tão somente às suas tarefas constitucionais. Aliás, como deve ser sempre. Pensar nesse tipo de loucura é um erro grosseiro e uma patifaria que o Brasil não merece. E a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão hoje na Prefeitura do Recife e na casa do secretário de Saúde do município, Jailson Correia. A ação investiga fraudes na compra de respiradores para equipar os hospitais de campanha da cidade. Segundo a Polícia Federal, os contratos que tiveram dispensa de licitação chegaram ao valor de 11 milhões de reais. Mas dos 500 respiradores que foram comprados, apenas 35 foram entregues. Em nota, a Prefeitura do Recife afirma que a empresa desistiu do contrato e que o único valor que foi pago, de cerca de R$1 milhão, já foi devolvido para a Prefeitura. A primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel, passou mal hoje e teve que ser levada para o hospital. Ela e o marido, o governador Wilson Witzel, são alvo de investigações sobre desvios de dinheiro da saúde. Helena Witzel deu entrada no Hospital Central dos Bombeiros, na zona norte do Rio, pela manhã. Ela foi levada pelo governador Wilson Witzel. No início da tarde, a primeira-dama teve alta. Na unidade, Helena Witzel passou a manhã sob observação, depois de ter um pico de pressão. Em nota, a assessoria do Palácio Guanabara informou apenas que a primeira-dama teve um mal-estar. Helena Witzel está no centro das investigações da Operação Placebo, deflagrada na terça-feira e que investiga desvios de verbas na saúde pública do Rio nas ações de combate à pandemia de Covid-19. Segundo a Procuradoria-Geral da República, há provas que demonstram um vínculo comercial estreito e suspeito entre a primeira-dama e o empresário Mário Peixoto, que possui contratos com o governo do Rio há 10 anos e foi preso no último dia 14 na Operação Favorito, que também investiga irregularidades na saúde. Na ocasião, a polícia apreendeu na casa do empresário Alessandro Duarte um contrato de prestação de serviços entre a empresa Depad Serviços Diagnósticos e o escritório de advocacia de Helena. Uma planilha aponta 7 pagamentos mensais de R$15 mil à primeira-dama. O acordo tinha validade de 36 meses. Segundo o portal da Transparência, a Depad não tem contratos com o governo,
Mas Alessandro também é dono da Rio de Janeiro Comércio e Serviços, que possui contratos com o Estado. Na gestão de Witzel, a empresa já ganhou 7 contratações, que somam quase 8,5 milhões de reais. Somando os contratos antigos ainda válidos na gestão Witzel, o empresário teria recebido do governo um total de 43 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, Alessandro é ligado a Mário Peixoto. Helena também presta serviços advocatícios para o PSC, partido de Wilson Witzel, desde janeiro de 2019. Ela recebe cerca de 22 mil reais por mês da legenda. Segundo o PSC, Helena representa o partido em 12 processos que tramitam em diversos tribunais. Mas, de acordo com o advogado da primeira-dama, o trabalho não é incompatível com o cargo que ela ocupa. O ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, também está sob investigação. Ele foi afastado do cargo após denúncias de irregularidades nos hospitais de campanha. Ontem, a Justiça suspendeu a nomeação dele como secretário extraordinário no governo do Rio. Em nota, o Partido Republicanos disse que deixou a base do governo Witzel por causa dos fortes indícios de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde do Rio. A decisão foi unânime durante uma reunião entre a bancada e o presidente estadual da sigla, Luiz Carlos Gomes. O documento diz ainda que o secretário de Trabalho e Renda, Jorge Gonçalves, vai apresentar a renúncia ao governador. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei de ajuda a estados e municípios. A União irá repassar 60 bilhões de reais para compensar a perda de arrecadação durante a pandemia do coronavírus. O presidente, no entanto, vetou um trecho, o que garantia reajuste a algumas categorias do serviço público. O texto foi sancionado no fim da noite de ontem. 60 bilhões de reais serão divididos entre estados e municípios. Os recursos serão pagos em 4 parcelas. O dinheiro é uma compensação pela perda de arrecadação durante a pandemia da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro manteve o acordo feito com os governadores na semana passada e vetou o trecho que garantia reajuste salarial para algumas categorias do funcionalismo público. Pelo texto, os salários ficarão congelados até o fim do ano que vem. Um outro ponto retirado do projeto foi a possibilidade de estados e municípios suspenderem o pagamento a bancos e organizações internacionais. Agora, os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional, que pode manter as alterações ou retomar o texto original. No Rio de Janeiro, 2 suspeitos foram presos e 23 carros apreendidos em uma operação das polícias Civil e Rodoviária Federal contra os famosos rachas, as corridas ilegais. Era em um canal de vídeos que o grupo fazia questão de mostrar as disputas ilegais. A regra para os infratores dos rachas ou pegas era a alta velocidade. De acordo com a polícia, os motoristas aproveitaram o período de pandemia para marcar corridas não autorizadas, já que as estradas estavam mais vazias. As investigações começaram no mês passado, após uma competição ilegal envolvendo 26 veículos ter sido realizada em uma rodovia no município de Petrópolis, região serrana do Rio. Durante a disputa, um motorista capotou com um veículo importado e fugiu por não ter habilitação. O carro também foi retirado da via antes da chegada dos agentes. O episódio chamou a atenção da polícia. A partir das imagens do acidente, de câmeras da concessionária e as próprias filmagens feitas pelo grupo e postadas na internet, foi possível identificar esses veículos e a Justiça expediu 24 mandados de busca e apreensão. Na ação de hoje foram apreendidos equipamentos de filmagem, computadores e 23 veículos, entre eles um modelo avaliado em cerca de 2 milhões de reais. A grande maioria são de carros importados, carros de corrida, carros preparados para a corrida, sedãs de luxo. Durante a operação, 2 homens também foram presos por porte ilegal de armas. Um deles é Fábio Dutra de Souza, dono de uma loja de automóveis na zona oeste do Rio. Na casa dele, os policiais apreenderam armas, munição, um machado e cerca de 100 mil reais. O empresário já havia sido preso pela Polícia Federal em 2011 por suspeita de participação em uma quadrilha de contraventores e mafiosos israelenses.
O grupo seria responsável por contrabando de pedras preciosas e importação ilegal de carros de luxo usados. O governo federal anulou a portaria que permitia o uso de força policial e aplicação de punições para quem desobedecesse às regras de isolamento e controle do novo coronavírus durante a pandemia. O novo documento foi publicado na quinta-feira no Diário Oficial da União e é assinado pelos ministros da Justiça, André Mendonça, e o interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello. As regras anteriores tinham sido editadas no mês de março pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e previam a responsabilização civil, administrativa e penal para os infratores. E agora vamos ao quadro É Política com a Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite, Mauro, Mariana. A tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo atingiu seu ponto de ebulição. A politização do judiciário não é novidade, vem acontecendo paulatinamente desde o julgamento do Mensalão em 2012. Antes, o palco da tensão era o Congresso Nacional, com muitos de seus membros investigados pela Lava Jato. Depois mudou de endereço, agora o embate está no Palácio do Planalto, não por investigações de corrupção, mas de fake news e tentativa de interferência na Polícia Federal. São 2 inquéritos. Por outro lado, o presidente Bolsonaro, com o apoio de seus ministros militares, está convencido de que o STF extrapola suas funções e invade a competência do Executivo. Barrou a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Depois, o ministro Celso de Mello autorizou a divulgação do vídeo da reunião ministerial. Abraham Weintraub, ministro da Educação, foi convocado para depor e culminou com a operação de ontem das fake news, que atingiu em cheio a rede de apoio bolsonarista. Um deputado com quem eu conversava mais cedo fez uma observação interessante. Ele diz que a cada gesto de um dos poderes para constranger o outro gera uma reação ainda mais incisiva do segundo poder para reafirmar a sua independência, ou seja, a crise vai escalando. O cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, enxerga uma redução do espaço da política, exprimida por um lado pela judicialização e por outro pela questão militar. Embora o governo Bolsonaro não seja um governo militar, é um governo formado por militares. Enquanto isso, o Congresso Nacional, apesar das críticas e pedido de diálogo de Rodrigo Maia, assiste à crise quase como telespectador. Caberá ao plenário do Supremo Tribunal Federal decidir se vai manter o inquérito das fake news e em que termos manterá a investigação. Segundo o ministro do STF com quem eu conversei, a tendência é manter a investigação e ele me disse também que a Corte está unida e coesa, o que é uma raridade, neste momento de defesa institucional. Nós vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Olá, boa noite para todo mundo. Mais uma vez o dia começou com um recorde de frio em Curitiba, Porto Alegre e também São Paulo. O termômetro oficial registrou 10 graus, fica lá na zona norte da cidade. Mas em alguns pontos aí da cidade, a temperatura foi mais baixa ainda, viu? Fez muito frio durante essa madrugada. Friozinho também no Rio de Janeiro, onde o dia começou com o mar muito agitado. As ondas chegaram perto de 3 metros. A Marinha havia emitido um alerta, a gente até falou disso aqui. Em alguns pontos, olha só, a água cobriu toda a faixa de areia e teve gente que quebrou as regras de isolamento, de quarentena, foi para o mar, se arriscou e olha ali o que aconteceu, acabou virando com jet ski. Aí não pode, né, gente? Amanhã o sol brilha forte em grande parte do Brasil, o ar seco continua predominando aqui, todo esse amarelão do mapa, por isso à tarde com sol dá uma esquentadinha, mas o friozinho continua pela manhã, nas primeiras horas do dia. Em Belo Horizonte, amanhã mínima de apenas 10 graus, mínima de 12 em Brasília e de 13 em Florianópolis. O frio diminui nos próximos dias em São Paulo, mas ainda assim a mínima continua muito baixa, entre 11 e 13 graus, e à tarde com sol dá uma esquentadinha, olha só. Nem sinal de chuva nos próximos dias na capital paulista, viu? Bem diferente do nordeste do Brasil, onde a chuva continua aqui na faixa leste, né? Entre Pernambuco, pegando todo o litoral da Bahia. Em Salvador, mais chuva. Amanhã, no sábado também. Sexta-feira o tempo fica mais fechado e a máxima é de 28 graus. No norte do Brasil, as pancadas de chuva também vão se espalhar, mas por lá o sol aparece e vai ser quente. Olha, as temperaturas acima dos 30 graus. Clima seco em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, faz sol o dia todo e a máxima é de 24 graus. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Tchau, tchau. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os últimos dados da Covid-19 no Brasil. São mais de 170 mil pessoas que estão recuperadas da doença.
Cerca de 230 mil pacientes continuam em acompanhamento e o país já tem mais de 26 mil mortes provocadas pela doença. Rede TV News fica por aqui. Boa noite para você. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.